Boa tarde, esse é o primeiro vídeo que começo a gravar. Deus tem colocado no meu coração de refletir sobre a palavra dele. E eu estou fazendo um estudo minucioso, todo pela manhã eu estou estudando. Já estudei Provérbios, estudei Eclesiastes, estudei Cantares e agora estou aqui no livro de Isaías, recapitulando a palavra de Deus. Esse é o nome que eu vou dar a esse estudo. E eu encontrei aqui no capítulo 2 o ideal de Deus. Quando a gente vai construir algo, primeiro se tem uma ideia. A gente coloca aquela ideia na mente da gente, a gente vai construir em cima daquele ideal. E muitas vezes nós somos frustrados porque nunca sai da forma que a gente espelha dentro do raciocínio de cada pessoa. Deus não foi diferente. Deus, quando criou todas as coisas, quando ele criou a terra, o céu, tudo que há, ele também não criou assim sem pensar, sem imaginar, sem ver o que ele queria. Então Deus tinha um ideal. Deus tinha um ideal. Quando Deus criou o homem, ele já tinha construído todas as outras coisas. Tudo que ele fez, ele diz na palavra que foi bom. Quando ele criou o homem, ele diz que era muito bom. E ele tinha um ideal para a criação humana. E aqui nós lemos no livro de Isaías, que eu vou ler agora para os amigos que virem esse áudio, né? Diz assim: a palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Primeiro, Isaías teve uma visão, né, de Judá e Jerusalém. Teve aquela visão como Deus programara, como seria essa cidade, né? E diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele fluirão todos os povos. Isaías está dizendo aqui que ele viu na visão que a casa de Deus, né, o povo de Deus, ia ser um povo que ia servir de espelho, de visão para as pessoas. Deus ia construir um povo autêntico, nos altos, para quem? Aqueles que não, os ímpios, né? Que Deus escolheu o povo de Judá, aquele povo de Judá, para ser o exemplo, o espelho. E ele colocava ele no lugar de destaque. Ele diz aqui: será que no monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo, na parte mais alta dos montes, e se elevará sobre os outeiros, todos os outros montes, para ele fluirão todos os povos. Ali atrai todos os povos, todo o resto do mundo, do ser humano, ia ver aquele povo, e eles iam se admirar aquele povo que Deus tinha colocado naquele lugar. Era um povo que não adoecia, era um povo que não passava por necessidade, era um povo que a roupa as sandálias não se acabavam, as vestes não se estragavam, um povo que não ficava velho. E chamava atenção todo o povo. Esse era o ideal de Deus: criar um povo, dar assistência a um povo, esse povo
escolhido por ele para servir de luz, servir de exemplo para o resto do mundo. Então, o resto do mundo, a multidão, ia olhar para aquele povo e ia ter o desejo também de estarem lá. Aí diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha aí, tá vendo? As nações procuravam aquele povo para aprender qual era a maneira que aquele povo vivia ali, por quê, o que tinha que fazer, qual era o que eles recebiam, qual era o ensinamento que eles tinham, que era um povo que se destacava. E aí eles procuravam, queriam aprender a lei. Eles queriam aprender a lei. O resto do povo tinha esse era o ideal de Deus. Criar um povo, colocar num lugar de destaque, para que o resto do povo não precisava nem pregar a palavra de Deus. Eles mesmo procurariam saber, conhecer, buscar o conhecimento daquele povo. E continuando, diz assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relas de arados e suas lanças em padadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha aí, como ia ser maravilhoso, como ia ser bom. Diz aqui que esse era o ideal de Deus. E aquele povo valente, aquele povo que não conhecia Deus, aquele povo que brigava, aquele povo que usava espada, as espadas iam servir de lanças, iam servir de relas, né, de arado. Eles iam usar em relas de arado, eles não iam usar para matar ninguém, para brigar. Suas lanças em podadeira, as lanças iam fazer podadeira para podar. Por quê? Porque era um pessoal que não vivia de briga, era um pessoal que não usava ferramenta para destruir. Então esse era o ideal de Deus, era criar esse povo. Mas o que foi que aconteceu, né? Ele vindo à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Isso era o ideal de Deus. Era que nas outras nações, o outro povo, iam se combinar, as famílias, né, os familiares, as nações, as vizinhanças, iam convidar uns aos outros e dizer: vamos à casa de Jacó, andemos na luz do Senhor, vamos andar na luz do Senhor. Aquele povo anda na luz do Senhor. Então vamos, quer dizer, era um povo que eles mesmo buscavam o exemplo do povo de Deus, o povo de Judá. Mas aí o que aconteceu? Como Deus tinha ideal, veja o que aconteceu no real. O real foi o seguinte: o orgulho do homem, né? Então aquele povo que Deus escolheu para ser o destaque, se encheu de orgulho, não obedeceu a Deus. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção. Do Oriente são ogoureiros como os filhos dos teus filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Aqui o profeta está dizendo: pois tu, Senhor, desamparaste. Deus desamparou aquele povo, o povo da casa de Jacó. Por quê? Porque se encheram da corrupção. Aquele pessoal se encheu de corrupção. São agoureiros como os filisteus. Eram agoureiros. Associavam-se com os filhos dos estranhos. Quer dizer, um povo que foi escolhido por Deus, estava ali no lugar de destaque, mas se encheu de orgulho, porque viviam bem, porque eles... E o que foi que aconteceu? Eles começaram a se misturar com o povo. Aquele povo que não era do bem, aquele povo que Deus não tinha escolhido. Aquele povo que era para ser chamado pelo espelho deles, pelos exemplos que ele desse,
Não, aquele povo foi quem arrastou o pessoal de Deus. E nós hoje não podemos, se nós analisarmos o nosso viver hoje, não é diferente. Nós estamos sempre aquele povo, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que frequentamos a igreja, mas muitas vezes o mundo procura nos tirar, procura nos arrastar, e muitos têm saído, muitos têm ficado abarelados no meio sem saber aonde ficar, né? Porque não seguiu este exemplo do ideal de Deus, não seguiu o exemplo que Deus queria que fosse. E aqui diz assim: a sua terra se encheu de prata, de ouro, e não tem conta aos seus tesoureiros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Olha aí, olha que maravilha. Ele diz aqui: a terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesoureiros. Nem os tesoureiros não davam para contar a quantidade de ouro, de riqueza que tinha aquele povo. Também está cheia de cavalos, né? Cavalos, vamos dizer, transporte, né? Tinham tudo. Está cheia a sua terra, seus carros não tem fim. Era uma quantidade, era uma riqueza imensa. Se o povo de Deus tivesse continuado no ideal de Deus, obedecendo a Deus, não saindo para se misturar com outro povo, era um povo diferente, era um mundo diferente. Os que não eram escolhidos por Deus, hoje era a maioria para Deus, porque eles tinham procurado a viver como o povo de Deus. Mas o povo de Deus que ele escolheu, aqueles que ele escolheu, eles se deixaram se levar pelas coisas do mundo. Eles se encheram de orgulho porque tinham. Então eles começaram a se envolver com outras pessoas, achando que era dono de tudo, achando que eles eram dono, achando que era aquilo que eles tinham arranjado, que eles tinham, era trabalho deles. Não conheceram que ali tinha um Deus que quem estava dando. Aí, continuando, diz assim: também está cheia a sua terra de ídolos. Aí começaram a criar ídolos, né? Adoravam a obra de suas mãos, começaram a fazer estátuas, começaram a criar outros deuses para adorar. Abandonaram a confiança em Deus, a fé em Deus, a fé no Espírito. Não passaram mais a confiar em Deus, em Espírito e em verdade. E sim quiseram criar, não, vamos criar uma imagem para nós dizer que é Deus. E Deus não adota. Deus não adota você adorar a não ser a Ele. Adorar a imagem. Aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Eles começaram a adorar a imagem, adorar aquelas imagens que eles criaram, que eles fizeram, fabricaram. Aí continuando: com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Deus não perdoa. Deus não perdoa aqueles que não buscam servir a Ele em espírito e em verdade. Aqueles que basta adorar outros deuses, aqueles que criam imagem, que adoram imagem, Deus não perdoa. Ele ama, porque Deus é amor, Ele ama todos, mas é na esperança que um dia aquela pessoa se volte para Deus. Por isso que a palavra de Deus, que o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que nós não podemos nem imaginar. Imagina, Deus ter um ideal de criar uma maravilha aqui na terra, criar pessoas maravilhosas aqui sem exemplo, e as pessoas, vamos dizer assim, dar com os pés no Senhor, dar as costas para o Senhor, passar a adorar o mundo. Já pensou como seria? Nós continuando ainda aqui no livro, no capítulo 2, aí aqui assim: a arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Qual é o dia? No dia que o Senhor vier. No dia que o Senhor vier buscar os deles, o povo dele, aqueles que continuar na palavra de Deus, aqueles que continuar ouvindo a palavra de Deus, aqueles que continuar servindo a Deus, aqueles que deixam as coisas do mundo acontecer, mas não se envolvem com as coisas do mundo. Aí diz aqui:
A arrogância do homem será abatida. Aquele que for arrogante será abatido. E a sua altivez será humilhado. A arrogância do homem aqui na terra, não tem, Deus abate. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Deus vai ser exaltado. No versículo 20 diz: naquele dia os homens lançarão os topeiros aos morcegos, seus ídolos de prata aos seus ídolos de ouro que fizeram para antes seres prostrados. Aí nesse dia eles vão ver, nesse dia esse povo vai ver que tudo isso que eles fizeram era, não passava de vaidade, não era nada, não valia nada. Ele diz assim: naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, de prata e de ouro, que é as estátuas de prata e de ouro. Nesse dia, eles vão jogar, porque eles não têm poder. Eles vão gritar, vão se ajoelhar, vão gritar, berrar ao pé de uma estátua, gritando, porque nesse dia, nesse último dia, vai ser um dia tão terrível. E eles vão atrás dessas estátuas e elas não vão socorrer, elas não vão atender. O que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão jogar fora. Aí nesse dia é que eles vão descobrir a ilusão em que eles viviam, de adorar a imagem, de adorar a estátua. Eles vão pegar e jogar fora, porque eles não veem poder nenhum. É por isso que a palavra que Isaías está dizendo aqui na tua palavra: naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para antes eles se prostrarem. Por quê? Porque não vale nada. Não vale nada. No versículo 22 diz: afastai-vos, pois, o homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Ele diz que nós, o povo de Deus, se afasta daqueles que enchem o peito e dizem: eu sou eu, o fôlego está no nariz, eu posso, eu tenho, eu sou eu. Nós afastemos deles, porque não é nada, eles não levam nada, né? Aqui eu encerro esse meu vídeo, essa participação, esse meu áudio, né? Esperando que Deus possa nos abençoar, e aquele que vier a ler, aqueles que vier ouvir, ver, possa refletir, ler também essa palavra, acompanhar aqui, para compreender, entender qual seria o ideal de Deus. E o que foi que aconteceu? O ideal de Deus era um, mas o real foi outro. Hoje é o que nós vivemos no real. Nós não vivemos no ideal de Deus. O ideal de Deus, se nós passássemos a viver no ideal de Deus, seria maravilhas. Ninguém adoecia, ninguém ficava velho, o que era da gente não ficava velho. Deus tinha o melhor. Deus tinha o melhor para o homem. Mas devido ao orgulho que o homem pôs no coração, o orgulho do homem, aí partiu para o outro lado. E Deus não pôde fazer nada, porque devido ao livre-arbítrio que ele deu, cada um tem um direito de escolha. Deus diz: ó, o caminho é aqui, mas tem esse outro caminho aqui. Você é quem sabe. Se você vier por esse caminho aqui, se você vier por esse caminho da direita que eu lhe dou, que eu lhe ensino, ele é difícil, é trabalhoso, é pesado, mas eu te ajudo, eu sou com você. Agora, se você quiser ir sozinho, você vai por aqui. E Deus está vendo você ir. Deus está lhe vendo no caminho. Deus não lhe abandona, porque Ele é amor. Ele não tira o seu sustento. Mas muitas coisas acontecem na vida daquele que parte pelo caminho errado, porque não obedece a Deus. E aqui, meus amigos, quero encerrar esse primeiro áudio, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai amado, Pai querido, espero, meu Pai, estar cumprindo aquele desejo, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração, de refletir, recapitular a Tua palavra. Quantas vezes eu já li, meu Pai, a Tua palavra, mas hoje eu estou aprendendo, estou lendo minuciosamente, meu Pai, e entendendo, porque o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor está comigo. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que muitas pessoas possam receber e possam entender, possam ouvir esse áudio, meu Pai,
Porque hoje nós temos, graças ao Senhor, esse mecanismo, essa oportunidade de pregar a tua palavra, meu Pai, fora da igreja, em qualquer lugar, e ela ser ouvida e ser entendida. Em nome de Jesus. Amém.